Quero trazer um outro fator aqui com a bancada, vamos engajando entre nós aqui, realmente muitos outros vieses e ângulos aqui para a gente trazer para a nossa audiência o retrato mais completo possível, até porque, pessoal, num discurso televisionado, o Ebrahim Zolfakari, ele que é porta-voz militar iraniano, chamou Trump de apostador e disse que, senhor Trump, o apostador, você pode começar essa guerra, mas seremos nós que a terminaremos. Trump voltou a defender uma mudança de regime no Irã. É claro, sinais dúbios nesse sentido, talvez essa seja a principal mudança na retórica do presidente Trump, né, Musa? No sentido de que ele se elegeu dizendo que renega e se contrapõe 100% à política externa americana que levou ao atoleiro do Afeganistão e do Iraque, ou seja, presenças militares de décadas e décadas, trilhões de dólares e centenas de milhares de vidas que foram perdidas. Mas, claro, o Trump vai dizendo que não, veja bem, não é assim. Eu sou o cara das intervenções precisas, pontuais, cirúrgicas, que são necessárias para avançar minha agenda da América em primeiro lugar. Mas, de fato, ele já veio com esse papo aqui de por que não uma mudança de regime, se for vir para o bem. Aí, mais uma vez, o Trump inundando a midiosfera e ninguém sabe em qual versão dele acreditar. E você, está mais crente em qual direção? Bom, vamos lá. Como o Major acabou de mencionar, a gente tem muita desinformação aqui no Brasil e claro que a gente precisa tomar cuidado com o que a gente analisa à distância, né? Mas fica claro para mim que o regime iraniano, a forma como eles vêm enriquecendo urânio e como isso escalou, fica claro que eles de fato são uma ameaça, como eu falei no primeiro comentário, não apenas para o Oriente Médio, mas para toda a região como um todo. Eu acho que a gente tem que analisar determinadas escalas. Hoje você tem 9 países com bombas nucleares, né? Desses 9 países, imaginemos que você tem um país, por exemplo, Estados Unidos. Você tem os Estados Unidos com bomba nuclear e você tem o Irã. É claro que há escalas de riscos diferentes. O nível do fundamentalismo, o nível do autoritarismo de um governo iraniano é completamente diferente da vida com mais liberdade nos Estados Unidos. Ou seja, fica muito claro, na minha opinião, já que você perguntou o meu lado pessoal, que por mais que Trump tenha feito os pontos dele lá atrás, que não faria uma guerra, etc., quando escala desse jeito, não há outro caminho a não ser tentar, como você muito bem falou do próprio Israel, a autodefesa. E fica claro que se você simplesmente não trocar esse regime, que me parece, ao que eu leio de diferentes fontes, que os próprios civis iranianos comuns do dia a dia corrente não são favoráveis ao regime instaurado há anos, há décadas lá no Irã, se essa mudança vier apenas de forma superficial, fica claro que os autoritários continuarão ou voltarão o seu programa. Afinal, a inteligência de enriquecer o urânio está lá, a tecnologia poderia ser construída de novo em caso de destruição. Então, me parece que esse ataque que foi preciso, ou que foi indicado aqui, nas instalações nucleares, se de fato elas foram destruídas, ela consequentemente, abriria uma porta para uma mudança de regime. E vamos lá, eu sou totalmente contra regimes centralizadores, autoritários, que calam a população, que não permitem os direitos básicos de qualquer pessoa. Então eu acho que chegou o momento, no século XXI, de um regime autoritário como esse não ter mais espaço na cena política mundial. Muito bem colocado, a gente vai seguir explorando todas as dimensões desse conflito tão complexo, mas claro também tão custoso em vidas e também ali nos orçamentos militares e públicos de todas as nações envolvidas. É realmente um comprometimento e tanto, vai da economia, tem um impacto cultural, social e tudo, a gente estará aqui repercutindo para vocês. E é exatamente sobre esse assunto que eu quero trazer aqui o professor Alexandre Pires, ele que é professor de Relações Internacionais, que vai poder falar sobre os impactos, principalmente no preço dos combustíveis, também sobre o contexto geral, né, professor, do conflito no Oriente Médio, todas as ramificações na região e também mundo afora. Nesse exato momento, onde eu quero aqui precisamente para realmente ter o impacto maior possível, agora sim, trazendo de volta os ouvidos atentos de todo mundo sintonizado na rede Jovem Pan de Rádio também, agora com o professor Alexandre Pires se juntando a nós aqui no palco do Morning Show, e a gente vai seguir repercutindo todo o impacto global que a escalada das tensões e da guerra se alastrando pode ter, não só para nós aqui no Brasil, na região do Oriente Médio e globalmente, porque realmente é difícil ver, né, professor, como todas as superpotências em algum grau já estão envolvidas nos últimos desdobramentos, né? Qual é o panorama, o seu raio-x depois desse fim de semana tão decisivo e tão consequente como nós assistimos? Bom dia. Bom dia, André.
nós vemos uma mudança completa do cenário internacional, né? Ou seja, o mundo mudou a partir de agora, né? Ou seja, é um ataque que nunca foi visto antes, a própria operação tem um tamanho muito maior do que foi imaginado, foram usados ali bombardeiros indo numa direção para enganar o inimigo, depois a revelação de que provavelmente ali o que nós tivemos, se as informações forem verdadeiras, 7 B-2, e aí fazendo um ataque daquela dimensão, os Estados Unidos entrando num confronto direto com o Irã, isso tudo muda o cenário internacional, é uma região crítica, como você falava, do ponto de vista econômico, ou seja, ali do outro lado do Golfo Pérsico, do lado ocidental, são os principais aliados e os principais exportadores de petróleo, Kuwait, Oman, Catar, Emirados, enfim, vários países críticos que podem ser afetados caso haja alguma ação militar do Irã em relação ao Golfo Pérsico, especialmente a tentativa de fechar o Estreito de Hormuz, os Estados Unidos ali se colocando mais fortemente com uma linha unilateralista de ação, ou seja, poucos ficaram sabendo desse ataque, as principais potências europeias, os aliados da OTAN, todos eles estavam às cegas nesse processo, então isso muda por completo o cenário que nós tínhamos até alguns anos atrás. Isso já começou a mudar, obviamente, com a invasão da Ucrânia pela Rússia. Essa mudança da estratégia internacional se intensifica com a entrada de mais um conflito entre Hamas e Israel, e agora, novamente, isso se intensifica. Bom dia. Com essa postura. Bom dia. É isso aí. A gente vai estar trazendo aqui também, tem novos personagens aqui, claro, várias vozes aqui vão estar se juntando a nós para a gente seguir repercutindo o conflito, mas nesse momento conversando com o professor Alexandre Pires, professor de Relações Internacionais, baita panorama aqui para a gente seguir trazendo um enquadramento mais preciso para todo mundo acompanhando o Morning Show de hoje. Podemos seguir adiante, minha diretora Helena, com o professor Alexandre Pires? Já estaremos aqui para realmente trazer a bola de volta aqui para o chão, mas já vou acionando aqui, passando a bola para o David de Tarso. Um rápido comentário a partir dessa análise preliminar aqui do professor. É sobre o fechamento, né, possível fechamento do Estreito de Hormuz. Até os parlamentares iranianos já votaram para que ele seja fechado, mas isso pode trazer problemas também relacionados aos países que utilizam o Estreito de Hormuz, porque... A China que o diga, Japão, meu Deus do céu, todo mundo. E os próprios países do Oriente Médio Oman, também. por exemplo. Porque aí ele vai chamar para si a responsabilidade de, olha, vamos promover o fechamento. Será que eles vão deixar passar os navios que realmente transportam do Irã? Então tem toda essa questão que até eu acho que o professor pode esclarecer para a gente sobre esse conflito também no próprio Oriente Médio, principalmente em relação à Arábia Saudita, né? Então vai que é sua, professor. Acho que você ouviu aqui a pergunta e a observação do nosso David de Tarso, especialmente considerando ali o impacto de todos os rivais geopolíticos e também a nível cultural, religioso do Irã, que, ironia do destino ou não, está se isolando nesse momento, na medida que vai tendo o regime dos ayatollahs sendo debilitado ponto a ponto. Queria ouvir a tua opinião, especialmente o componente do Estreito de Hormuz, tão decisivo para o comércio global. Vai que é sua. André, a regra que vige, ele é a regra do mar territorial. Então, é como se o Golfo Pérsico tivesse uma linha ali intermediária entre esses países. Então, uma parte é mar do Kuwait, Catar, Oman, Emirados Árabes Unidos, o outro lado, né, dessa linha imaginária é o Irã. Então, o Irã não controla o Estreito de Hormuz. Tá? Ele controla, digamos, uma metade desse estreito, porque do outro lado nós temos Oman. E algumas ilhas ali são disputadas, inclusive, então há uma reivindicação do Irã para que a sua linha avance um pouco mais para o Ocidente. Caso ele feche, significa que ele está invadindo o mar territorial desses outros países, especialmente Oman, e isso pode ter uma resposta militar, uma escalada. Lembrando que os países ali da Península Arábica, especialmente a Arábia Saudita e esses Emirados, eles são oponentes geopolíticos do Irã quase sempre, né? Ou seja, especialmente a Arábia Saudita. Então, esse fechamento traria ali esses países para o conflito, né? Ou seja, como foi falado aí, né, pelo David de Tarso, ou seja, ali é a saída desses países para o Oceano Índico.
Meus amigos, é difícil a gente não realmente dar a dimensão disso tudo. Eu lembro nitidamente que no dia que o próprio ex-general, agora ex-general definitivamente, já há um tempo, já há alguns anos, o Qassem Soleimani, que tido como grande arquiteto, grande estrategista mental e militar ali da Guarda Revolucionária Iraniana, quando ele foi neutralizado naquele ataque cirúrgico das tropas americanas, eu me encontrava por acaso em solo omanita, na cidade de Muscat, na capital do Omã, e eu lembro da tensão imensa ali no ar, ainda mais tendo que pegar um voo do Omã para Beirute, passando por cima do Irã. Então eu lembro muito bem da tensão envolvida. Imagina agora, com a escalada das tensões, aquele janeiro de 2020 não foi um sufoco, Bruno Musa. Mas, de qualquer forma, vamos adicionando aqui nossa bancada, entender o impacto na região, e também além, mais amplamente. Aninha Beatriz Dias, vamos contigo? Aninha, com a próxima pergunta aqui, professor. Vamos que vamos. Professor, bom dia. Ontem, se não me engano, o governo soltou uma nota por meio do Itamaraty e essa nota ela foi muito criticada por parte das pessoas porque entendem que, na verdade, esses ataques ao Irã são uma forma de defesa. Como que o senhor vê essa nota e o que o senhor acha que isso pode trazer de consequências jurídicas para o Brasil no panorama internacional? Olá, Ana. Posições de governo são sempre muito complicadas, né? Porque não tem um aspecto de Estado que nós estamos acostumados. Ou seja, muitos desses países que estão sendo afetados, especialmente Israel, pela posição do governo, têm uma visão um pouco mais histórica, veem que o Brasil é sempre um parceiro de primeira ordem. Mas o governo pode vir, sim, a sofrer algum tipo de retaliação ou que nós podemos chamar uma certa má vontade de Israel e uma certa má vontade dos Estados Unidos com relação a alguns interesses estratégicos do Brasil, seja na região, seja com relação à tecnologia americana, tecnologia israelense. Então, o Brasil pode, sim, estar entrando numa rota de colisão diplomática. Não é a melhor postura, o Brasil sempre usou da neutralidade, sobretudo para questões do Oriente Médio, mas não é novidade que durante os primeiros governos Lula, e mesmo o governo Dilma, e agora, desde o início do terceiro governo Lula, a postura é sempre muito crítica com relação a Israel. Claro, essa observação aqui é certeira também, e naturalmente a gente vai seguir repercutindo na sequência aqui da nossa grade de programação na Jovem Pan News, agradecendo ao professor Alexandre Pires pela presença aqui no Morning Show, portas abertas, e claro, vamos acioná-lo na medida que o conflito e a guerra fosse prolongando. Obrigado, professor. Satisfação, de nada. É isso aí. Seguimos adiante aqui, virando a página no nosso Morning Show, 10 horas e 46 minutos pontualmente.